Você já se sentiu ansiosa quando está começando um relacionamento ou quando está já vivendo um relacionamento? Aquela sensação de ameaça, de que alguma coisa ruim vai acontecer, aquele medo que o outro vai te abandonar, ou ele pode te trair, ou ele pode se interessar por uma outra pessoa. Aquela sensação ruim que muitas vezes faz você fazer comportamentos que você se arrepende depois. Já passou por isso? Bem, então no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco mais em como lidar com a ansiedade nos relacionamentos amorosos. Vou te explicar por que é tão comum a gente sentir tanta ansiedade quando a gente inicia um relacionamento ou até mesmo quando a gente já está há muito tempo nesse relacionamento. Quais são os problemas dessa ansiedade e o que ela pode trazer de dificuldade nessa relação. E além disso, eu vou te dar algumas dicas para como você lidar com ela de maneira mais saudável. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quer saber mais sobre relacionamentos amorosos, eu tenho um e-book gratuito que vai te ajudar a identificar pensamentos que podem estar sabotando seus relacionamentos. E se você quiser começar a mudar hoje a sua realidade nas relações amorosas, eu também tenho um curso chamado Amor à Segunda Vista, que vai te ajudar a trabalhar as expectativas em relação ao amor e a vivê-lo de maneira mais saudável. Gente, ansiedade é algo que eu imagino que em algum momento você já deve ter sentido na sua vida, né? Mas o que a gente não entende é que a ansiedade, ela não é necessariamente algo ruim. Como seres humanos, a gente precisa de um nível mínimo de ansiedade, porque a ansiedade é algo que nos movimenta. Você já viu que quando você está muito ansioso, você tem a tendência, né, a se movimentar para fazer alguma coisa, para diminuir essa ansiedade? Então a ansiedade ela tem essa função, ela nos movimenta. Se a gente tivesse somente zero ansiedade, talvez a gente ficasse mais paralisado na vida. E além disso, existe uma ansiedade que ela é boa, que é aquela ansiedade da novidade, do friozinho na barriga, da expectativa de que algo que você quer aconteça muito, né? Sabe o dia anterior, quando você vai encontrar aquela pessoa que você tá louco para sair há um tempão? Ou então o dia anterior a uma grande promoção no seu trabalho? Essa é aquela ansiedade gostosa. Só que boa parte das pessoas vive uma ansiedade que ela é muito ruim, que é uma ansiedade que nos paralisa. Essa ansiedade, ela está muito ligada a um medo direcionado para o futuro. É aquela sensação de ameaça de que alguma coisa que é muito importante para você vai dar errado. E você também sente, quando você fica ansioso, de que além de dar errado, você não vai saber enfrentar essa situação de uma maneira saudável. Você sente que você não tem uma estrutura, um suporte emocional para lidar com aquilo que está por vir. E isso vai alimentando essa sensação desconfortável de ansiedade. Mas por que é que no amor a gente tem tanta ansiedade? Então, a primeira coisa que deixa a gente mais ansioso nos relacionamentos amorosos é porque no amor a gente se sente muito mais vulnerável diante do outro. Por quê, né? Porque o amor é uma abertura para o outro, principalmente quando você já tem aquela sensação de entrega, de envolvimento, né? Então a gente se sente muito vulnerável. Muitas vezes, para a gente estar numa relação, a gente precisa se abrir, se revelar, mostrar quem a gente é para o outro, né? Mostrar, inclusive, os nossos sentimentos, né? Muitas vezes falamos dos nossos problemas, das nossas dificuldades e vem sim aquela sensação de vulnerabilidade diante do outro. E não é muito confortável, né, estar vulnerável, principalmente a gente que não aprende como lidar com essa vulnerabilidade. Por isso que a gente fica muito mais ansioso, né, quando a gente está nessas situações amorosas, né? Outra coisa que também faz a gente ter mais ansiedade no amor. Um relacionamento, né, ou então a perspectiva de desenvolver um relacionamento diz da nossa
capacidade de confiar no outro, né? E tem coisa que deixa a gente mais vulnerável do que confiar numa outra pessoa, é aquilo, quando eu confio, eu entrego para o outro aquilo que eu tenho de mais valioso, que são os meus sentimentos, é a minha história, a minha intimidade, né? E quando a gente confia no outro, a gente se sente realmente muito mais vulnerável e com muito mais medo de que esse outro não valorize toda essa confiança que você está depositando nele. Por isso que é comum se sentir ansioso. Uma outra coisa que provoca muita ansiedade nos relacionamentos amorosos é porque a relação amorosa, ela vai engatilhar na gente o contato com feridas emocionais primitivas. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre essas 5 feridas, depois você dá uma olhada lá. Que feridas que são essas, né? Rejeição, abandono, traição, humilhação. Essas feridas, a gente desenvolve elas muitas vezes ao longo da nossa vida, lá na nossa família, muitas vezes lá na nossa infância. Então, por exemplo, se eu tenho um histórico, né, de me sentir rejeitada na minha vida, quando eu entro num relacionamento amoroso, que eu estou mais vulnerável, é claro que eu vou ficar com muito mais medo de ser rejeitada. E se isso já é uma ferida na minha vida, eu vou sentir que eu não tenho recurso emocional para lidar com a possibilidade de viver novamente essa ferida. E isso gera muito medo e, consequentemente, gera muito ansiedade. Então, quanto mais feridas emocionais eu tiver ao longo da minha vida, né? E quanto mais intenso foi essa vivência, quanto mais intensa foi essa vivência com essa ferida, mais medo eu vou ter de que essa pessoa que está entrando na minha vida esbarre novamente nessa minha ferida e me desestruture emocionalmente. Por isso que eu fico tão ansiosa com os relacionamentos, tá certo? Mas, gente, qual que é o problema, né, da ansiedade no amor? Primeiro que ela é muito desconfortável, né, gente? Se você já sentiu ansiedade, você sabe que fisicamente a ansiedade é muito desconfortável. Mas ela traz problemas, né, para a relação. E isso é que a gente precisa ficar atento. Primeira coisa, quando eu estou então nessa sensação de ameaça, de medo, de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, eu acabo perdendo a minha autenticidade, a minha espontaneidade na relação. Quando a gente está receoso, né, do que o outro vai pensar, ou se eu fizer alguma coisa o outro vai embora, ou será que o outro está conversando com uma outra pessoa, ou tem já uma outra pessoa, eu acabo ficando muito travada, né? E o que é interessante para que o outro se interesse por mim, mantenha-se interessado por mim, é justamente a minha espontaneidade. O outro, ele se interessa, né, pelo esse meu jeito único de ser, espontâneo, às vezes divertido, engraçado, que eu falo o que eu penso, né? Esse jeito que a gente tem. E quanto mais ansioso a gente fica, mais travado a gente vai ficando nas relações e vai perdendo muito, né, esse jeito único e interessante que a gente tem. E isso muitas vezes vai deixando o outro com menos interesse, né? Então, se eu perco a minha espontaneidade, se eu perco a minha autenticidade, o outro vai acabar não se interessando mais em algum momento. Então, isso é sim um problema, tá certo? Uma outra coisa é que a ansiedade também sabota os nossos relacionamentos. A ansiedade aumenta o nosso comportamento impulsivo, que é aquele comportamento que a gente faz sem pensar, né, nas consequências, que a gente não tem esse tempo de raciocinar, a gente só vai lá e faz, tá certo? Por que aumenta esse nosso comportamento impulsivo? Porque quando a gente está ansioso demais, a gente acaba tendo essa sensação de perda de controle, né? E isso traz muitos prejuízos para a gente. Muitas vezes a gente se comporta de maneira impulsiva porque a gente quer diminuir a nossa ansiedade de alguma forma. Então a gente fala uma coisa que não era para a gente falar, vai atrás da pessoa no momento que a gente não deveria ir, muitas vezes, né? Fala um sim quando precisava falar um não, só para diminuir a sua ansiedade de alguma forma. Então a gente acaba tendo esses comportamentos que geralmente traz prejuízo para a relação e muitas vezes prejuízo para mim, inclusive, tá certo?
E aí, falando dessa necessidade de controlar ainda, quanto mais ansiosa eu estiver, né, mais eu vou tentar controlar a situação para que essa ansiedade diminua de alguma forma. Quando a gente tem a sensação de que a gente está no controle da situação, a gente costuma sentir que a ansiedade diminui um pouco. Qual é o problema disso? Geralmente a gente quer controlar o outro. E isso numa relação também provoca muitos problemas, tá? Porque para eu me sentir menos ansiosa, eu tenho que controlar o comportamento do outro, eu vou criar uma situação muito desagradável na relação, né? Porque as pessoas detestam passar por situações de controle. Você mesmo, né? Você gosta de se sentir vigiada, controlada, isso acaba sufocando o parceiro. E é muito comum isso dar problema, inclusive rompimento no relacionamento, quando a gente fica nessa coisa de ter que controlar onde o outro vai, com quem que ele conversa, o que ele está fazendo o tempo todo. E hoje com as redes sociais isso ficou pior ainda, né? Então é um outro problema que a ansiedade traz. Para a gente tentar diminuir a nossa ansiedade, a gente tenta controlar o outro e as situações que muitas vezes a gente não tem nenhum controle, tá certo? Mas então assim, gente, esses são os problemas, tá certo? Como que a gente pode aprender então a lidar melhor com essa ansiedade no amor, né? É claro que existem vários níveis de intensidade da ansiedade. Tem pessoas, gente, que se tiver com uma ansiedade tão intensa a ponto de desenvolver um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada e até mesmo uma depressão, essa pessoa ela vai precisar, né, de ajuda profissional. Mas se não é o caso, algumas coisas podem ajudar, tá certo? A primeira dica que eu dou para vocês para lidar com a ansiedade olhem o amor de maneira mais realista, tá certo? Quanto mais idealizações você tiver a respeito do amor, maior vai ser a sua expectativa e maior vai ser a sua ansiedade de que essa expectativa se torne realidade. Se você coloca a expectativa de que o amor vai trazer toda a felicidade para a sua vida, de que você vai encontrar uma pessoa, né? E o amor dela vai preencher todos os buracos que você tiver, que você vai se sentir completamente protegida, completamente segura. Quando você começa a colocar essas expectativas demais no amor, você aumenta a sua ansiedade em relação ao amor. Às vezes você mal conheceu a pessoa e você já está lá ansiosa, fantasiando de que essa pessoa vai ser a chave para a sua realidade. Então, quanto mais você idealiza, quanto mais você fantasia a respeito do amor, mais ansiosa você vai estar. Então, nós precisamos sim ficar com o pé no chão. Eu sei que isso não é muitas vezes uma tarefa fácil, né? E eu sei que tirar as idealizações muitas vezes tira aquela coisinha boa, aquele encantamento do amor. Mas olhar para o amor com esse olhar mais real nos auxilia muito, não só a lidar com a ansiedade, mas a lidar com várias questões ligadas ao relacionamento, principalmente se ele for de longa duração, tá bom? Tá. Uma outra coisa, a gente precisa aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade, tá, gente? Boa parte de nós temos muita dificuldade de lidar com a vulnerabilidade porque a nossa cultura diz que só é bom ser forte, não é verdade? Então a força, né? As pessoas que são fortes, elas são muito valorizadas. Mas o que a gente não entende é que a vulnerabilidade faz parte do ser humano. Então todos nós temos a nossa vulnerabilidade. E aprender a lidar com essa vulnerabilidade é que nos torna pessoas mais fortes emocionalmente. Então não tem como a gente fugir dessa sensação, né? De que é muitas vezes desconfortável de olhar para as nossas vulnerabilidades. Quanto mais a gente foge da vulnerabilidade, mais vulnerável a gente fica diante das pessoas e diante das situações, tá certo? Então, para a gente construir essa força emocional, a gente tem que olhar para isso e aprender a lidar com as nossas sombras,
com as nossas dificuldades, né, com essas feridas que a gente tem, nós temos que olhar para isso. Somente quando a gente tiver a certeza de que a gente conhece essa vulnerabilidade e sabe lidar com ela, é que a gente vai sentir essa segurança emocional que vai nos auxiliar muito a lidar com a nossa ansiedade. Uma outra coisa que é importante para lidar com a ansiedade, né? A gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho para essas feridas emocionais que nós temos ao longo da nossa vida, né? A gente tem que olhar para ela, senti-las muitas vezes, identificá-la, né? Para que elas possam cicatrizar. Só que muitas vezes olhar para essas feridas sozinhos é muito mais difícil, porque vai implicar em quê? Em dor, em acessar coisas que são difíceis da nossa vida. Então, se você se percebe muito ferida, né, eu recomendo que você procure ajuda profissional, procure uma terapia, um bom psicólogo que vai te auxiliar a olhar para essas feridas, né, senti-las e vai te ajudar nesse processo de cura dessas feridas, que vai ser muito importante não só para a ansiedade, mas para outras áreas da sua vida também. E por fim, a última dica que eu queria dar para vocês a respeito de como lidar com a ansiedade no amor é o autoconhecimento. É muito importante que a gente se conheça. Eu já falei em outros vídeos que eu acredito que conhecimento é poder e autoconhecimento é poder sobre si mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, quando eu sei dos meus limites, né, até onde eu posso ir, até onde eu tenho que recuar, quando eu sei das minhas dificuldades, quando eu sei também, né, dos meus pontos fortes, das minhas qualidades, eu consigo me posicionar melhor diante do amor e diante das pessoas, e aí eu vou ter muito menos sofrimento e muito menos medo de me sentir ameaçado diante das situações que eu vou viver. Então, conheça-se, tá? Isso é muito importante nesse processo de enfrentar a ansiedade no amor. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil para você de alguma forma, compartilhe com seus amigos, me ajude, né, a espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas. Deixa aí o seu joinha aí pra mim e me conta o que você achou nos comentários, que eu vou adorar saber, tá certo? Ame com saúde!